Em uma noite memorável, a ACE realiza a edição Destaque Empresarial 2025, premiando as empresas que se destacaram em Teixeira de Freitas. Pelo segundo ano consecutivo, a Fisioequilíbrio está aqui recebendo o Prêmio Destaque Empresarial. Qual a sensação de mais um ano? É muito satisfatório para nós, sabemos que nosso trabalho está sendo bem feito e reconhecido pela população de Teixeira e vizinhanças. A Fisioequilíbrio tem um diferencial. Qual é ele que fez conquistar esse prêmio? Além da empatia, a humanização, para com os nossos pacientes, é ter muita responsabilidade, entregar com muito respeito a integridade, o tratamento de nossos pacientes.